Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru especial Olimpíadas Tóquio 2020, contando tudo sobre a trajetória das seleções japonesa masculina e feminina da competição mais importante poliesportiva do planeta, contando tudo sobre o futebol. Galerinha, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbo de Alegria na apresentação. Comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Por essa ninguém esperava, hein? Que atropelo da seleção japonesa masculina. E a classificação feminina também veio. Baita programa bom hoje, hein? Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Sim, a tempestade perfeita aconteceu para as seleções japonesas nessa última rodada das Olimpíadas. Passamos como feminino, sim, a trancos e barrancos, essa é uma grande verdade, mas passamos de fase, as meninas conseguiram, e esse jogo muito fácil, acima de qualquer expectativa. A vitória contra a França, como a gente comentou no último podcast, principalmente o Elias, né, comentou que poderia ser uma boa vitória de 3-2, se não me engano, foi o placar que você acabou sugerindo, foi muito melhor do que essa expectativa. O Japão jogou muito bem, sobrou nesse terceiro jogo, e melhor que isso, né, entra agora na próxima fase, como sim, finalmente o Japão é um dos favoritos a conseguir alguma medalha nessas Olimpíadas. Isso é muito legal, só que agora a gente tem que diminuir a euforia, conversar sobre o jogo e especificar o que a gente pode estar esperando para a próxima fase das Olimpíadas de Tóquio 2020. Agora, na próxima fase é onde se separa o joio do trigo, né? Complicado. É onde se divide realmente quem leva a sério e quem leva a bucha. Falando da partida de hoje, Diegão, começando com a seleção masculina, Japão 4-0, soberano na partida, jogando muito bem, sem medo, indo pra cima, naquele esqueminha de sempre, né, Tiagão? A gente comenta desde a Copa América que muita dessa piazadinha aí jogou a Copa América, foi titular, né? E sempre jogando sem medo, indo pra cima, encarou o Chile, encarou o Uruguai, encarou o Equador, né? Nos jogos da subcategoria aí, venceu o Brasil, venceu a Argentina, não tinha medo de ninguém e graças a Deus continuaram com esse espírito nas Olimpíadas, né, Tiagão? E não tomou conhecimento de ninguém, né? Única seleção aí que venceu as 3 partidas, 100% de aproveitamento, soberano nos 3 jogos. Contra a África do Sul, o placar foi menor, mas mais por azar e um pouco de nervosismo do que qualquer outra coisa, né? Tive a África do Sul também com o time inteiro ali atrás, mas eu tô impressionado com a personalidade e a qualidade desse time, né? Deu tudo certo na primeira fase. Nessa partida entramos com Tani, Tomiyasu, Yoshida, Nakayama e Sakai, o Tanaka, o Wataru Endo, Doan, Kubo. As novidades aí no time titular, Hatate e o Edinha, né? O Edinha, que apesar de não ter feito os gols, fez uma partida muito boa, né? Muita movimentação. Nosso querido Hayashi dessa vez, por opção, ficou fora até do banco, né? E tem aquela numeração lá que alguns jogadores não cabe todo mundo no banco, então alguns ficou de fora, né? Dessa vez ele ficou de fora. Os gols marcados por Take Kubo, Hiroki Sakai, Miyoshi e o nosso querido Maedinha, né? O mini Hartson japonês fazendo seu golzinho, deixando sua marca. O primeiro tempo do Japão foi digno de aplausos, né? O time foi pra cima sem medo, destemido. Os 2 primeiros gols da partida, eu esqueci de falar, né? O time da França, né? Com Bernardoni, Pembele, Cassi, Kalulu, Michelin, não, é um pneuzinho, Beca, Tussat, Savanier, Colomuani, Guignac e Tovan. Lembrando que o meu francês não é o melhor francês do mundo, né? Mas acho que eu falei direitinho os nomes. Mas o nosso goleiro Bernardoni, pelo amor de Deus, né? Nos 2 primeiros gols do Japão, mão de alface, mão de pau, deu 2 rebotes no pé do Cubinho, outro rebote no pé do Hiroki Sakai, né, Tiagão? Os 2 primeiros gols aí foram verdadeiras, desculpa usar o termo, né? Vai entrar no rádio o programa, mas verdadeiras cagadinhas aí do nosso goleiro francês. O terceiro gol do Japão foi uma falha defensiva total, tanto que o Miyoshi, na hora que ele recebeu o passe, ele até correu para trás, né? Que ele tinha essa adiantada da bola, deu tempo dele correr para trás e chutar pro gol, né, Tiagão? E depois, no último gol, no quarto gol do Japão no segundo tempo,
Maidinha sozinho, hein? Rapaz do céu. Como essa equipe da França, uma coisa que a gente até comentou no programa passado, destoa do ataque para defesa, né? Tem um ataque bom, mas a defesa realmente é perdidinha, né? Uma marcação terrível. Como eu tava comentando em off para você no programa, nosso querido Marcel Desailly, Turhan, toda essa galera aí que tava assistindo o jogo, né? O dia da pesada, deve ter morrido de vergonha dessa zaga francesa, hein? Pois é, Elias, a França acabou sendo uma das equipes que a gente pode dizer que se esperava um pouquinho mais, né? Realmente acabou tomando 2 goleadas, tomando bastante gols, né? Nessa primeira fase, ficou pelo caminho. A seleção francesa é uma seleção que é muito forte, a seleção principal, mas a olímpica, infelizmente, deixou a desejar. Melhor para o Japão, né, que teve essa possibilidade de estar vencendo, fazer ainda de bandeja, né, a melhor classificação entre as seleções dessa próxima fase. Sim, o Japão foi a melhor seleção, isso é muito bom, isso é um título muito importante que a gente não pode esquecer, independentemente do resultado final das Olimpíadas, né? Ser a primeira seleção com a melhor campanha é sempre algo muito interessante que vale a gente pontuar e esperar que no final dessa trajetória a gente consiga falar que o Japão conseguiu uma boa medalha, uma boa qualificação, seja aquilo que for. Eu ainda continuo mantendo um jogo de cada vez, né, para evitar que a gente acaba se animando demais, mas é inevitável, né? Depois desse jogo, é claro que não dá pra gente pensar em outra coisa a não ser o Japão lutar sim pela medalha de ouro, tem todas as possibilidades. Depois eu vou falar sobre os demais jogos. Nesse jogo, Elias, como você pontuou muito bem, a seleção jogou muito bem. A única observação que eu vou fazer para você, Elias, é que teve mais um jogador que fez a sua estreia finalmente, né, que é o Tomiyasu, né, que não veio sendo utilizado como principal, finalmente Esquecido, começou. Coitado. Só que dessa vez de uma formação um pouco diferente, né? O Tomé jogou um pouquinho mais como lateral, né, na ponta direita. E esse nosso quarteto defensivo acabou ficando com o Tomiyasu, o Uchida, o Nakayama e o Sakai. E já falando sobre o Sakai e sobre o Tomiyasu, né, o Sakai disparado, o nosso melhor jogador na partida, avançou muito, né, pela parte esquerda do campo, avançou muito bem alguns momentos também pela direita, né, quando tinha inversão ali dos jogadores, finalizou muito bem, teve cruzamento e acabou fazendo um gol também na primeira etapa. Então realmente o Sakai fez quase tudo perfeito, a não ser o cartão amarelo que ele acabou tomando no final do primeiro tempo, o que deixa o Sakai agora fora, então, por suspensão, né, por cartões do próximo jogo. O Tomiyasu, na minha opinião, até entrou muito bem, né, ele que estava sendo meio poupado e tudo mais, mas assim, apesar de não ter sofrido nenhum gol, eu ainda acho que o Tomiyasu estava talvez um pouquinho fora de ritmo, né, por estar muito tempo sem jogar, acabou tomando um cartão amarelinho no começo do segundo tempo, então já entra como um dos pendurados, né, pro próximo jogo. Agora a gente tem que começar a trabalhar um pouquinho mais essa nossa cabeça para a questão dos cartões de jogadores japoneses, né, tá sendo uma Olimpíadas com bastante cartões, né, a gente teve mais 2 cartões amarelos para a seleção francesa, e depois acabou sendo ali o Kolo Muani acabou sendo expulso aos 72 minutos ali com uma entrada muito desproporcional, acabou quase machucando o jogador japonês e acabou sendo expulso. Na questões dos gols, Elias, né, como você pontuou muito bem, eu vou falar que o gol do Kubo pegando o rebote, belíssima finalização, velocidade, mostrando muito bem. O gol do Sakai também muito bom também, mostrando um bom controle na bola. O gol do Miyoshi, né, um jogador que se gosta bastante, incrível, né, ele tendo todo o espaço possível, batendo certinho na rasteira ali no canto esquerdo do goleiro, e o quarto gol, né, também do Maedinha, também com um espaço gigantesco livre, né, conseguiu finalizar muito bem ali com o passe do Soma. No total, Elias, foi um jogo que o Japão, mais uma vez, assim como a gente tinha feito aquele bom primeiro tempo contra o México, a gente foi soberano a maior parte do jogo. No finalzinho, talvez ali a França começou a pressionar um pouco mais, e aí o jogador japonês um pouco mais cansado, fazendo as substituições, a gente acabou dando um pouquinho mais de campo. Mas o mais importante é os 4 gols, é a nossa melhor campanha na primeira fase, e agora a gente enfrenta a Nova Zelândia. Estatística desse jogo foi 52% de posse de bola para a seleção francesa, 48% para o Japão. Tentativa de chutes a gols, isso é muito importante. O Japão finalizou mais 11 vezes contra 9, e finalizações corretas, 8 para o Japão e apenas 1 para a seleção francesa. E dessas 8, né, finalizações, teve ali um lançamento ali do Hashioga para o Hatachi, que o Hatachi acabou errando na cabeçada, o que poderia ter sido o 5º gol japonês.
E é isso. O Japão vencendo com muita propriedade e entra sim como um favorito. Eu espero que isso seja positivo na próxima fase, entrando talvez com um peso a mais de ser uma das equipes cotadas para estar conseguindo chegar até pelo menos a semifinal do campeonato. A gente enfrenta aí uma equipe defensiva, que é a Nova Zelândia, assim como a gente teve aquele jogo um pouquinho complicado na estreia contra uma seleção defensiva, que é a África do Sul. Talvez esse cenário se repita e a gente só espera que dessa vez o Japão consiga trabalhar um pouquinho melhor essa sua, não capacidade, mas sim potência de ser mais ofensivo, de manter mais o jogo com a bola no pé. Então a gente espera que o Japão jogue melhor contra uma equipe defensiva, diferente do que fez no jogo de estreia. E o Edinho, hein, Thiagão? Gostou? Gostei do Edinho, começando como titular. Era um pedido muito seu, né, de tirar ali o Hayashi e dar uma chance pro Ueda. Até falei no último jogo que pra mim, digamos que o substituto direto, né, do atacante da seleção seria o Maeda, né, mas o Daizen Maeda acabou entrando no segundo tempo e o Edinho jogou muito bem, puxou bastante a marcação, né, fez realmente um trabalho muito parecido com aquilo que ele faz na equipe do Kashima Antlers e tá de parabéns. Até acho que a equipe que jogou hoje, né, tirando o Sakai que vai acabar não jogando a próxima partida, deve ser sim o nosso próximo Best Eleven, claro, se o Moriyasu não inventar nada. Espero que não invente. Pois é, agora não dá mais pra inventar. Né? Porque sempre chega oitavas, agora quartas de final, que não tem oitava, é sempre na segunda fase. Os técnicos japoneses me inventam alguns. Exatamente, por isso que a gente sempre fica sempre receoso, né? Exatamente, de qualquer maneira. Os resultados, Elias, dessa última fase, né? Dessa última rodada da primeira fase, a gente teve os seguintes resultados. A seleção da Alemanha empatou com a Costa do Marfim 1-1. A seleção do Brasil venceu por 3-1 a equipe da Arábia Saudita. A Coreia do Sul atropelou Honduras 6-0. A seleção da Romênia empatou com a Nova Zelândia em 0-0. A Austrália perdeu para a seleção do Egito por 2-0. A seleção da Espanha empatou com a Argentina em 1-1. E a seleção do México, como a gente já imaginava, acabou vencendo a seleção da África do Sul por 3-0. Uma coisa interessante é que nós tivemos 4 jogadores expulsos, né, nessa segunda fase, aí, nessa terceira rodada, né, da fase de grupos, né, com o jogador de Honduras, o jogador da França, da África do Sul e da seleção do México. E uma coisa que eu não falei no nosso último programa, que na rodada número 2 foi a rodada que teve mais cartões vermelhos, né, teve 6 jogadores expulsos, né, então realmente é uma Olimpíada com bastante expulsões. Os classificados, Elias, para a próxima fase, né, se classificou então Japão, Coreia do Sul, Brasil, Espanha, Costa do Marfim, Nova Zelândia, Egito e México. E aí os jogos das quartas de finais vai ficar entre Espanha e Costa do Marfim, Japão e Nova Zelândia, Brasil e Egito e Coreia do Sul enfrentando a seleção do México. A gente acabou meio que escapando, né, de possivelmente estar pegando a seleção da Coreia do Sul ou do Brasil. Então, se o Japão vencer, né, nas quartas de final, a gente espera aí o resultado de Espanha e Costa do Marfim, e aí esse seria o nosso caminho até a semifinal, podendo pegar o México, ou Coreia do Sul, ou Brasil, ou Egito. Antes da gente passar para o grupo feminino, aqui eu quero dar umas pontuações aqui. No grupo A deu a lógica, né? Era Japão e México os favoritos. No grupo B, a Nova Zelândia conseguiu essa vaguinha de última hora. Todos esperavam que a Romênia ia ficar com a vaguinha, né? Até pela boa campanha que fez no Europeu, mas não deu certo. O que me impressionou no grupo C foi o Egito ter se classificado, né? Eu contava com a Austrália, já que a Austrália estava indo bem, estava jogando bem e perdeu na última rodada e perdeu sua vaguinha, né, Thiagão? Acabou passando Espanha e Egito. E no grupo D, todos contavam com a Alemanha classificando também, lembrando que o Brasil e a Alemanha fizeram a final na última edição aqui no Rio de Janeiro, né, Thiagão? E a Alemanha ficou de fora, passou a Costa do Marfim, que não tem um time ruim não, Thiagão, um time bem ajeitadinho essa da Costa do Marfim aí, e pode ser que dê trabalho até numa possível semifinal aí, entre Japão e Costa do Marfim, caso passe, né? Então tem que tomar cuidado, é um time bem azedo esse da Costa do Marfim. Até mais azedo do que a própria Espanha, na minha opinião. Concordo com você, a seleção da Espanha, de todas essas que passaram, talvez a que eu vi menos jogar assim, com um pouco mais de
pressão contra o adversário foi a seleção da Espanha, né? Então, digamos que ele é um grande nome que não tá jogando tão bem, assim, né? Não tá soberano, né? Passou com uma vitória e 2 empates. Acho muito legal ter passado a seleção do Egito, a seleção da Costa do Marfim, né? Temos teoricamente, duas seleções aí da parte africana, isso é muito legal. E a Nova Zelândia, né? Sinceramente, não esperava que daria a Nova Zelândia, vou ser bem sincero, achava que, obviamente, seria a Coreia do Sul e a seleção da Romênia. E claro, né, a gente vê a seleção da Alemanha, a seleção da Argentina de fora, a gente sabe que isso pode sim contar como talvez esperar que possa dar uma coisa diferente, né? O próprio Brasil, por mais que não perdeu 2 vitórias e um empate, aquele empate exatamente contra a seleção da Costa do Marfim na segunda rodada, são seleções que, assim, vamos ser bem sincero, né? O futebol olímpico, eu estava até comentando com o Elias, ele passa por algumas mudanças nesses últimos, 15, 20 anos, que parece que cada vez menos as seleções estão dando assim, uma ênfase muito grande para as Olimpíadas, né? E o futebol ele vai meio que ficando um pouco de lado, nem sempre você tem as melhores equipes, os melhores jogadores com 24 anos, então as seleções têm meio que tentar pegar o melhor ali, né? Peneirar o máximo possível, porque tem toda essa dificuldade, que eu acho, se não me engano, até o Elias já falou isso em outros programas, mas se você quiser repetir, acho que sempre vale, Elias, que é essa dificuldade que a gente vê na seleção japonesa, né, a dificuldade que é de você conseguir o jogador que joga na Europa, né, a liberação, né, todo esse trabalho de formiguinha com as equipes, de você libera para uma Olimpíada, ou você libera para uma Copa da Ásia, e quando não é isso, os amistosos, então realmente é um trabalho muito complicado. E, verdade seja dita, Elias, eu canso de ouvir aqui os jornalistas do Brasil falando sobre a seleção brasileira, que para muitos deles, né, as Olimpíadas é um torneio que não serve de muita coisa, né, para algumas seleções. Mas eu acho que no caso do Japão, independente se está sediando ou não a Olimpíada, eu acho que conseguir bem na Olimpíada, conseguir lutar pelo ouro, eu acho que é muito positivo para essa nossa geração. Então eu acho que diferente do que muitos acreditam, né, que o futebol olímpico acaba apenas atrapalhando, né, o calendário das equipes europeias, eu acho sim que o Japão conseguir lutar por esse ouro, o Egito conseguir lutar por uma classificação, a Nova Zelândia, sabe? Eu acho isso muito, muito positivo e espero sim que as seleções que joguem a sério as Olimpíadas que consigam chegar nas partes mais importantes para conseguir medalhas, né? E assim que o futebol tende a caminhar, né? Você frisou um ponto muito importante, inclusive o próprio Japão sofreu com isso em 2019, né? Que teve a Copa da Ásia no começo do ano. Na metade do ano o Japão jogou a Copa América e não conseguiu trazer força total justamente por isso, porque os clubes europeus eles empiçaram, né? Deram algumas barreiras aí, por isso não deu para trazer todo mundo que eles queriam trazer. Esse ano a Europa foi mais enfraquecida porque rolou a Eurocopa em junho, né? E já conseguiram liberar os jogadores pro torneio. Mas aí falaram, vocês querem liberar aí, querem que libere para Olimpíadas também? Aí não dá, né? Então você vê assim, você vê umas seleções, até a própria Argentina, né? Foi apesar de ser da América do Sul, foi com um time mais bezão, assim. A Espanha, a nossa querida Alemanha também, com jogadores bem desconhecidos. Só a Espanha ainda conseguiu liberar os jogadores porque são muito novos, né? Que é o caso do Pau Torres e do Pedri, né? Do Barcelona. Esses aí que chegaram a jogar a Eurocopa, inclusive, foram titulares, né, Thiagão? Na Eurocopa. Se eu não me engano, o Asensio também, né? Que é do Real Madrid, também foi aí para essas Olimpíadas. Mas é muito difícil de você negociar. Ainda mais o futebol europeu que está cada dia mais aí, mais rico, dominando. Daqui a pouco vai ter time europeu que não vai liberar jogador para jogar a Copa, cara. Não duvide disso. Que não quer perder porque não quer perder por lesão, não quer que o jogador chegue fadigado, né? Não tem vários fatores aí que influenciam a não convocação, né? De barrar aí um jogador para uma competição. Infelizmente são ossos do ofício, né? Quem manda no mundo, infelizmente, é a grana, né? Então obedece quem tem juízo. Uma coisa que eu queria comentar sobre a Nova Zelândia, que é o nosso próximo adversário, não é uma mosca morta, tem jogadores bons, inclusive
a defesa, né? A zaga, os jogadores de defesa são da seleção principal, né? Que o Winston Reid, que é o capitão desse time, inclusive é capitão na seleção principal também, Thiagão, o zagueirão que chegou até a jogar durante muitos anos no West Ham, né? Tem o Michael Boxall também, que é zagueiro da seleção principal. E a principal arma ofensiva da equipe é o Chris Wood, né? Aquele Wood mesmo, Thiagão, que começou no West Bromwich, é da seleção principal também, e tá aí como um camisa 9, né? O principal nome aí desse time. É um time, assim, zicado, é um time casca grossa aí, que inclusive é mais defensivo e joga mais fechadinho ainda que a própria África do Sul, que o Japão teve dificuldades e venceu só por 1-0, né? Então, galera, não é mosca morta, vai ser um jogo complicado, um jogo pegado, duro, até porque veio daquela famosa escola da Oceania de descer a lenha, né, Thiago? Então, tem que tomar cuidado, não vai ser um jogo fácil, não. Pois é, e você vê que uma coisa muito interessante vai ser essa Nova Zelândia jogar nesse esquema que eu acho muito legal, que é o 4-4-2 clássicozaço, né? Então, bacana que vê que cada seleção tem a sua maneira de jogar. Talvez tenha alguns jogadores pendurados, né? Então vamos ver como que vai ser a questão da Nova Zelândia no próximo jogo contra o Japão. Mas sim, vai ser um jogo pegado e muito cuidado aí com esse camisa 9 aí, que é o Wood, aí, que é um jogador muito, muito experiente. Quem conhece, sabe. Elias, falado de seleção masculina, também aconteceu, né? Algo que talvez eu esperava um pouco menos, eu acho que ainda tinha assim, a chance, mas a gente tem que ser, se a gente está sendo pé no chão com o futebol masculino, quiçá o quanto a gente tem que ser pé no chão com a situação atual da Destro Japan, né? A gente venceu a seleção do Chile 1-0, foi magrinho o resultado, foi meio suado, né? O gol da Tanaka aí aos 77 minutos aí, com o passe dela, né? E o Abuchi mais 10, e o Japão conseguiu vencer a seleção do Chile e passar, sim, entre um dos melhores terceiros colocados, era o que dava para fazer, e o Japão está na próxima fase e enfrenta uma pedreiraça na próxima fase, que é a seleção da Suécia, que por muitas pessoas aí, por muitos dos jornalistas que trabalham com futebol feminino na gringa, falam que junto com a Holanda, as principais equipes a estar vencendo essa Olimpíada na temporada 2020. Outra que venceu todos os jogos. Só Japão no masculino e Suécia no feminino ganharam os 3 jogos. Ou seja, né, a sorte que estamos, em aspas, tendo um pouco mais no masculino, tá faltando no feminino. A seleção vai ter que se desdobrar e jogar muito mais, né, se fechar muito mais, se organizar na parte defensiva para realmente evitar que alguma coisa negativa aconteça, mas realmente a situação é muito mais complicada. Só para a gente estar passando todas as informações certinhas, Elias, a seleção japonesa nesse terceiro jogo entrou com a Yamashita no gol, né, ou seja, teve a troca de goleira realmente depois daquele início complicado lá contra o Canadá no primeiro jogo. Na zaga entrou com Shimizu, Kumagai, Takarada e Kitamura, no meio com Hasegawa, Miura, Hayashi e Sugita, e na frente Iwabuchi e Sugasawa. Esses foram os 11 jogadores que começaram esse último jogo. Elias, dá para esperar talvez um milagre nessa próxima fase, ou você acha que passar de fase era o que dava para fazer na seleção feminina e agora é planejamento para a próxima Copa do Mundo? Não, Tiagão, enquanto houver esperanças aí, tem que ter fé. É realmente muito difícil, muito complicado, mas sabe como é que é o futebol, né? A gente já viu tanto milagre acontecendo, tanta coisa legal acontecendo, que eu não perdi minha fé nas meninas ainda, né? Porque as Nadeshiko aí podem conseguir, se terminar 0-0 o primeiro tempo, dá pra armar aí umas boas jogadas na etapa final, quem sabe levar até pra uma prorrogação. Mas é aquela velha história, né, Tiagão? Como a equipe da Suécia é muito forte, inclusive fisicamente, né? O Japão vai mudar de estratégia e pela primeira vez aí vai ter que jogar no erro do adversário, por aquela bola encantada, né? Então, é a solução que eu vejo até o momento. Lembrando que a chave também, no próximo jogo, caso passe de fase, é pedreiraça, porque do outro lado tá a Grã-Bretanha. Eu vou falar eu nunca consigo falar essa desgraça, cara. Reino Unido e Austrália. Pronto.
Ou seja, não tem muito por onde fugir mais a seleção japonesa, né? Realmente, muito. Até como passar como terceiro. Eu imagino que os terceiros lugares eles acabam pegando as equipes mais complicadas, porque realmente, né, o chaveamento acaba não ajudando, né? Realmente é complicado. Elias, antes de a gente chamar o nosso convidado do programa de hoje, eu vou falar rapidamente que os resultados dessa última rodada 3, né, do futebol feminino. O Brasil venceu a seleção da Zâmbia por 1-0. A seleção da Holanda aplicou mais uma caçapada, dessa vez contra a seleção da China, 8-2. A seleção do Canadá empatou com a seleção da Grã-Bretanha em 1-1. O Brasil venceu o Chile por 1-0. A seleção dos Estados Unidos ficou no empate com a Austrália em 0-0. E a seleção da Suécia venceu a Nova Zelândia por 2-0. Os confrontos das quartas de final ficou entre Brasil e Canadá, Grã-Bretanha e Austrália, Suécia e Japão e Holanda e Estados Unidos. Elias. Lembrando uma curiosidade aqui, Thiagão, que a final do masculino o jogo vai ser no Yokohama, né? E a final do feminino em Tóquio. Legal, bacana. Thiagão, chama aí o nosso querido convidado de hoje. Vamos lá, então. É claro que, como a gente falou já nos últimos Inomarus, a gente não é tão especialista em futebol feminino, então dessa vez a gente trouxe a opinião de quem sabe, ele, nosso grande parceiro Plínio Lima, da Rádio Mirai. Mandou um áudio para mim aqui explicando toda a opinião dele, como está a situação do futebol feminino no geral e também as expectativas dele para a seleção feminina nestas Olimpíadas e toda a primeira fase da equipe feminina. Salve, salve, Thiago, Elias e toda a equipe do Rinomaru Podcast. Eu sou Plínio Lima e eu faço parte da equipe de comentaristas da Rádio Mirai. Eu acompanho a seleção japonesa de futebol desde 2011, mas a seleção que me despertou interesse foi a feminina. Aquela seleção que lutou até o fim para conquistar a inesquecível Copa do Mundo de 2011, o ano do grande terremoto e tsunami na região do Tohoku. Ao invés de se desanimarem com este triste fato, a seleção japonesa levantou a cabeça e foi à Alemanha para conquistar aquele que foi o maior triunfo conquistado pela JFA até então. Depois de ter ficado em segundo na fase de grupos, o Japão eliminou a então atual campeã do mundo e anfitriã, a Alemanha, e nas semis eliminou a forte seleção da Suécia, mas o maior desafio veio na final, com a favorita seleção dos Estados Unidos. Depois de um empate sofrido de 1-1 no tempo regulamentar, o jogo vai para prorrogação e é Abby Wambach que faz o segundo dos Estados Unidos. Mas quase no fim do jogo, a estrela de Aya Miyama brilhou e o jogo foi aos pênaltis. Depois de 3 pênaltis perdidos por Box, Lloyd e Heath, já estava 2-0 para o Japão. Com o gol de Saki Kumagai, o Japão encantou o mundo com o título mundial inédito. E aí começou uma era muito vitoriosa para a seleção nadeshiko. Esse fato ainda garantiu a bola de ouro para Romari Sawa. No ano seguinte, acontece a Olimpíada em Londres. O Japão chega forte, eliminando potências como o Brasil e a França. E mais uma vez, a final é entre Japão e Estados Unidos. Mas dessa vez, a estrela das americanas brilhou mais forte. E com isso, o Japão teve de se conformar com a prata. Em 2014, o Japão conquista mais uma vez a Copa da Ásia e com isso garante a vaga para a Copa de 2015 no Canadá. A seleção de Norio Sasaki figurou mais uma campanha impecável, chegando invicta para enfrentar a seleção dos Estados Unidos em mais uma final. Porém, quem esperava uma final emocionante como a de 2011 acabou se decepcionando. Um placar estrondoso de 5-2 para os Estados Unidos, com um hat-trick de Carli Lloyd, com o gol que Pelé não fez, encerrando a era dourada da seleção nadeshiko. No ano seguinte, a seleção veio perdendo nomes de peso, como Romari Sawa, Aya Miyama e Yuki Nagasato, e com a saída de Norio Sasaki, entrou a treinadora Asako Takakura, que está no cargo até hoje. E depois dessa fase, o Japão começou a perder o posto de seleção favorita nas competições que vem participando. Tanto que a seleção nadeshiko, vergonhosamente, não conseguiu a vaga para disputar os Jogos Olímpicos do Rio,
em 2016. Em 2018, a seleção conquista a segunda Copa da Ásia e garante a vaga para o Mundial do ano seguinte, na França. A seleção vem apresentando uma campanha razoável, mas acaba sendo eliminada pela forte seleção da Holanda. Atualmente, a seleção japonesa não vem mais apresentando aquela competitividade que vem apresentando desde o começo dos anos 2010. Perdemos fortes nomes que foram peças fundamentais para as conquistas, mas desde essa época, o Japão vem apresentando resultados pífios, a exemplo do fiasco da Copa de 2019, e ainda não conseguiu se renovar como várias seleções tradicionais, onde mudam os nomes, mas mantêm o mesmo desempenho ou até melhoram, a exemplo dos Estados Unidos. Aí a pergunta é: o que falta para a seleção japonesa voltar a ser aquela seleção forte que lutava e conquistava títulos? É uma pergunta que não quer calar. Então eu deixo aqui também o convite para que vocês continuem acompanhando as Olimpíadas de Tóquio 2020 pela Rádio Mirai. Emoção no Japão, Olimpíada no rádio. Ariga, thank you, Plínio-sama. É sempre muito bem-vindo aqui no Hinomaru. Sempre que desejar, por favor, venha comentar conosco. Exatamente. Elias, agora que os nossos jogos já foram destrinchados, tudo aconteceu como a gente mais ou menos esperava, né? A seleção feminina entra em campo na sexta-feira, dia 31, né, contra a seleção da Nova Zelândia, e no sábado, né, no dia 31, temos Japão e a nossa seleção da Nova Zelândia. Então é isso, meu querido, agora esperar os jogos do final de semana e torcer para que no nosso quarto programa a gente tenha mais notícias positivas e a gente possa continuar destrinchando semanalmente, ou até menos que isso, a gente está fazendo programas praticamente cada 2-3 dias sobre a seleção olímpica, mas é um momento muito legal, muito gostoso, e é bom ver o futebol japonês jogando e vencendo. A gente espera que isso aconteça um pouco mais. Espero que isso aconteça e que no próximo programa aí podemos falar de mais uma vitória. Exato. E Elias, para esse programa, como de praxe, vamos tentar arriscar aqueles resultadinhos? Deixa eu ver aqui. Masculino, 1-0 para nós. Golzinho chorado do Cubinho. Eu vou tentar ser mega otimista, apesar que eu sempre gosto, eu sempre acho que time que tá ganhando não se mexe, mas como tem que vencer, eu vou de 2-0 Japão. Gol do Edinha e do Cubinho? Pode ser, o Edinho e Cubinho seria um bom nome, até porque ele é bem interessante você falar, Elias, teve uma coisa que a gente não pode deixar de se falar nesse programa, que é o Kubo se tornou o primeiro jogador japonês, né, a fazer gols em todos os 3 jogos, né, da fase inicial das Olimpíadas, né? Então muito legal aí o Kubo fazendo gol em todos os jogos e quebrando mais esse recorde aí. Maravilha. Quanto ao feminino, deixa eu ver. 1-1 e pênalti, seja o que Deus quiser. Japão passa nos pênaltis. Olha, eu acho, pra tentar ser otimista, eu vou tentar imaginar que que a seleção feminina vai jogar diferente, vai jogar pra cima, vai diminuir esses defensivos, os ofensivos da seleção japonesa feminina têm sim certas qualidades. Eu vou de Japão surpreendendo 2-0 contra as favoritas suecas. Que assim seja. Até semana que vem, Elias. Até semana que vem, Thiagão. Galerinha, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais desse programa. Esperamos voltar aí com um programa positivão e vitorioso semana que vem. Valeu, galerinha! Um forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara!